Diferente de outras cores, os Rangers verdes não costumam aparecer muito em Power Rangers. Mas quando aparecem, eles geralmente conseguem conquistar algum destaque. E é por esse motivo que hoje nós vamos ranquear todos os Rangers verdes da franquia, do mais fraco ao mais poderoso. Então, sem mais enrolação, bora pra lista. Em 17º lugar, Adam, o Zéu Verde. Apesar de ser um bom lutador e um bom artista marcial, o Adam não fez muita coisa. Ele já não tem muitos feitos e os monstros de Zell são bem fracos, o que complica muito a situação pro Adam. Os únicos feitos que eu realmente posso citar são: ele já conseguiu dar algum trabalho para o robô Cupido, e também conseguiu derrotar o robô Boxeador, que era um lutador muito bom. O Adam não foi um Ranger inútil, mas o seu pouco destaque fez com que a sua carreira fosse marcada por derrotar Kogs, e essa quantidade ridícula de feitos faz ele ser o Ranger verde mais fraco. Em 16º lugar, Carlos, o Turbo Verde. O Carlos é outro que não tem feitos. Em 20 episódios, o cara não fez literalmente nada além de bater em Piranhatrons. Os únicos momentos relevantes que eu posso mencionar foi quando ele resistiu a algumas pizzas explosivas do Mike Louco e resistiu a 3 rajadas do Metalossauro em 3 episódios diferentes. Vale lembrar que esse era um dinossauro robô gigante, ou seja, a resistência do Carlos é no mínimo boa. Mas como oponente, eu só posso citar que ele foi levemente superior ao Rastejante Verde, o que não é muita coisa. Muita gente pode achar que ele é mais fraco e luta pior que o Adam, mas ele só está aqui devido à sua super velocidade e devido a uma arma que ele tem acesso, o Turbo Navegador. No episódio em que a Ashley enfrenta o mecânico maníaco, além de explodir esse monstro, ela conseguiu obliterar o seu carro. E explodir completamente um carro é maior do que qualquer feito de qualquer Ranger em Zell. E por mais que esse feito não seja do Carlos, ele ainda tem acesso a essa arma. Ou seja, por hoje ele acaba ficando nessa posição. Em 15º lugar, Izzy, a Ranger Verde de Dino Fury. Apesar de dentro de sua respectiva temporada ela até ser uma personagem habilidosa, Dino Fury no geral praticamente não tem feitos. Ela só está acima daqueles dois porque ela tem uma grande gama de poderes, como por exemplo super força, super velocidade, domínio de fogo, eletricidade, luz, um poder destrutivo muito alto e várias outras coisas. É uma Ranger bem versátil. Mas não adianta ter essa grande variedade de poderes se a personagem em si é muito fraca. Dentro da temporada ela fez algumas coisas como por exemplo, ela já conseguiu dar algum dano no Boom Tower, ela já derrotou o Slider, o mestre das ilusões, com a Dinochave Músculo, ela já teve força para arremessar o Void Knight um pouco longe, ela já derrotou a Mucus, ela conseguiu trocar alguns golpes com o Óculo, que era um monstro relativamente forte, e ela até fez algumas outras coisas, mas nada muito grandioso e nada que a colocasse acima nessa lista. Em 14º lugar, Ken, o Samurai Verde. O Ken é um gênio, sem dúvidas é um dos mais habilidosos e um dos melhores lutadores de sua equipe. Por mais que muita gente possa discordar dessa posição, a questão é que Ninja Storm, assim como as temporadas abaixo, também não tem muitos feitos. Um de seus maiores feitos foi já ter conseguido quebrar uma pedra maciça com as mãos nuas, coisa que nenhum outro Ranger conseguia fazer.
Ele foi superior em uma luta de espadas contra o Lothor jovem, que também era um guerreiro muito habilidoso assim como ele. Mas ao soltar o peso que ele carrega em seu peito, ele pode ativar o modo Super Samurai, que é um modo que aparentemente deixa ele mais forte e mais rápido. Nesse modo ele já derrotou o Mosquitão, que era o inimigo mais perigoso do episódio. Ele já derrotou a Fraga, que era uma alienígena muito forte que deu trabalho para os 5 Rangers. E por fim, no crossover com Dino Thunder ele conseguiu destruir um lobo-espada. Resumindo, ele é sim um personagem extremamente veloz. Com certeza é um dos mais rápidos da franquia. Mas a sua força física é muito abaixo da média, ele não tem feitos de resistência, o seu poder destrutivo também é minúsculo e mesmo com as artes marciais, ele não subiria na lista. Não adianta você ser rápido e os seus outros atributos serem medíocres, super velocidade não é tudo. Ninguém em Power Rangers tem a super velocidade do Flash para compensar os outros atributos. Tanto que o Ken e os outros ninjas já perderam para inimigos muito mais lentos que eles. Infelizmente, os personagens acima acabam sendo superiores a ele. Em 13º lugar, Tommy, o Mighty Morphin Verde. Eu já falei muitas vezes aqui no canal que Mighty Morphin é uma equipe fraca, e isso não deixa de ser verdade. Então muitas pessoas podem imaginar que o Carlos ou o Adam deveriam estar acima do Tommy, já que os poderes Zell e os poderes Turbo são mais fortes que os Mighty Morphin. A questão é que mesmo o Tommy Verde já era mais forte que qualquer Ranger de Mighty Morphin. E além disso, vale mencionar que ele é o primeiro personagem dessa lista a realmente possuir um feito concreto. Mas vamos falar um pouco sobre os feitos do Tommy. Na primeira temporada ele já foi capaz de derrotar 5 bonecos de massa especiais. Esses mesmos bonecos de massa já tinham sido superiores e tinham conseguido derrotar toda a equipe. Mas o Tommy não teve dificuldades e venceu um por um. Outro feito bem similar foi quando ele conseguiu ser superior à Abóbora do Rap, um monstro que já tinha derrotado a equipe toda. Todos os 5 Rangers ficaram imponentes perante ao poder da Abóbora do Rap, mas o Tommy nem sentiu os ataques dela. Mas os maiores feitos do Tommy acontecem quando ele enfrenta o Lizinator. O Lizinator é provavelmente o monstro mais forte no quesito de força física dentro de Mighty Morphin. Fazendo um pouco de esforço, ele era capaz de levantar um carro. Posteriormente, ele ainda conseguiu levantar uma rocha do seu tamanho e arremessá-la contra o Jason. Mas o Ranger Verde teve força física suficiente para chutar e rebater essa pedra contra o Lizinator, o que é um grande feito de força. E no final da luta o Tommy ainda consegue derrotar esse vilão. Claro, não é possível afirmar que o Tommy tem a mesma força que o Lizinator, mas vencer um inimigo tão poderoso é algo muito grandioso, coisa que nenhum dos Rangers abaixo já fez. Como poderes, ele ainda conta com o escudo do dragão, uma defesa muito forte que já conseguiu resistir a bolas de fogo do Titanos, um Megazord, ou seja, a defesa dele é muito boa, e ele também pode energizar seus ataques ou simplesmente disparar energia. Em 12º lugar, Trip, o Força do Tempo Verde. Força do Tempo no geral possui alguns poderes muito interessantes. Os poderes deles basicamente funcionam com manipulação temporal, ou seja, para o mundo eles parecem muito rápidos e para eles o mundo parece muito lento. Logo no começo eles já eram rápidos para desviar de balas em alta velocidade como se o mundo inteiro tivesse em câmera lenta.
Eles também possuem alguns ataques envolvendo essa habilidade, por exemplo, o Wes e o Lucas já flutuaram em super velocidade ao redor do monstro e eles têm um ataque chamado Giro do Tempo, onde eles giram em super velocidade e se movem grandes distâncias com isso. Sem mencionar o Corte do Tempo, que é um ataque muito poderoso. É bom reforçar que o Trip não está nessa posição por possuir uma quantidade absurda de feitos, mas porque os monstros que ele enfrenta são muito mais poderosos que os monstros abaixo. Um bom exemplo disso é a Kate, que desmorfada possuía super força e já foi capaz de levantar placas de ferro enormes. Mesmo possuindo toda essa força, o Severax, um dos monstros de força do tempo, foi mais forte que ela e ainda conseguiu destruir uma pequena casa. Claro, não é um feito de poder extraordinário, mas foi só um exemplo para demonstrar por que Força do Tempo é mais forte que as temporadas abaixo, em que os monstros praticamente não têm feitos. Mas dentro da temporada o Trip já derrotou o Rabbitcon, que era um mutante bem poderoso e deu um bom trabalho para a equipe, e também derrotou a Nadira. Ela não fez muita coisa, mas não era um oponente fraco. Em 11º lugar, o operador da série verde, Ziggy. Aqui muita gente pode pensar, ué, mas o Ziggy é super atrapalhado, ele não sabe lutar e também não fez muita coisa. E você não está errado em pensar isso, mas a gente tem que lembrar que a habilidade de luta não é poder. Não é porque o cara luta super bem que ele vai ser mais poderoso que o Ziggy. Claro, se a gente colocar o Ziggy contra um cara habilidoso, provavelmente ele perderia. Mas a questão aqui não é combate individual, é poder. Mas os seus maiores feitos foram derrotar o robô esquilo plutônico subterrâneo junto com o Dillon. Ele resistiu a ataques do robô de ataque martelo, um inimigo capaz de causar um abalo sísmico apenas com um golpe e estando pequeno, o que é um baita feito de resistência do Ziggy. E além de uma grande resistência, vale lembrar que todos os Rangers em RPM possuem uma super velocidade muito alta e uma super força acima da média. Isso tendo em vista que mesmo desmorfado, Dillon já era capaz de levantar uma pedra praticamente do seu tamanho. Claro, ele tinha implantes robóticos, mas os Rangers morfados já eram mais fortes que ele. O próprio Ziggy demonstrou essa força quando conseguiu cortar vigas de metal enormes que estavam caindo em alta velocidade. RPM em si é uma equipe bem poderosa e essa posição é mais do que justa. Em 10º lugar, Cliff, o Ranger Verde do Esquadrão A de SPD. Esse é um personagem que praticamente não tem tempo de tela, então obviamente ele não vai ter nenhum feito, mas ele era um pouco mais fraco que o Bridge no modo SWAT, então dá pra gente colocar ele nessa posição. Em 9º lugar, Bridge, o Ranger Verde de SPD. O Bridge sempre se mostrou ser um personagem muito forte. Logo no começo ele já tinha força suficiente para levantar um carro com as mãos e ainda foi capaz de arremessá-lo. Ele não é dono de muitos feitos, mas eu posso citar alguns como por exemplo, ele já derrotou a Hydrax, que era uma oponente muito poderosa que já teve a capacidade de cortar um carro ao meio. E vale mencionar que o Bridge já resistiu a esses ataques. Ele foi superior ao General Valko, que não chegou realmente a ser um general do Grum, mas ele foi cotado para esse posto, o que dá para deduzir que ele era bem forte. Mas na prática esse foi um adversário que não fez muita coisa. E por fim ele derrotou o Cabeça de Caranguejo, um dos soldados do Broodwing. E como bônus, durante a série toda ele derrotou 5 cabeças azuis, que eram soldados de elite do exército trubiano, e também derrotou 5 cabeças laranjas,
que eram mais fortes que os Cabeças Azuis. É um personagem que pode não ter muitos feitos, mas é bem equilibrado e efetivo. Em oitavo lugar, Riley, o Dinochard verde. O Riley é um personagem muito habilidoso que realiza um treinamento intensivo, o que faz com que suas habilidades com a espada sejam acima da média. E isso fica muito claro em vários episódios, como por exemplo quando ele teve velocidade de reação suficiente para cortar todas as lâminas do Schiffer, que era um monstro com lâminas muito velozes. Mas alguns de seus maiores feitos foram derrotar o Cavity junto com o Chase, e o Cavity era um monstro capaz de destruir prédios. E nesse mesmo episódio ele conseguiu bloquear tiros do Cavity, ou seja, o Riley é muito forte. Ele também já derrotou o Slammer junto com o Tyler, que até era um monstro forte. Ele derrotou o Schiffer junto com o Ivan, que já era mais forte que o Slammer. E sozinho ele derrotou o Bones, que tinha sido revivido. O Riley ainda possui o Raptor Garra e o Dino Aço, que são basicamente power-ups. E ao final da temporada ele acaba se conectando com o Xenowing e ficando muito mais forte do que ele já era, conquistando suas habilidades de luta e praticamente seu poder. E uma das técnicas do Xenowing era o corte do prisma, que para quem não lembra, era capaz de fatiar pedras como se fosse papel. Com essa técnica o Riley já conseguiu ferir o Doomwing, que é um dos inimigos mais poderosos de Dinochard. No geral, ele é um Ranger bem poderoso. Em sétimo lugar, Joel, o Resgate Verde. O Joel, assim como o Riley, é um Ranger extremamente habilidoso que treina praticamente todos os dias, tendo pouco descanso. Muita gente desconhece o poder da equipe de resgate, mas sim, eles são monstruosos. Só utilizando a sua pistola estando desmorfado, Joel já conseguiu destruir uma parede de pedras. Então imaginem o nível de destruição que o Joel tem. Mas ele ainda possuía o Lançador V, que era mais poderoso que sua pistola, e o Thermo Blaster, que era mais poderoso que o Lançador V. Os monstros de Power Rangers no resgate também são alguns dos mais poderosos de toda a franquia. Por exemplo, nós temos o Thunderon, um monstro que na brincadeira podia destruir prédios no soco. E o Joel já resistiu a socos desse monstro e vários outros monstros que podiam destruir vários prédios. Ele também já resistiu a ataques do Olympus, filho da rainha Banshira, e junto com a Dana, ele foi superior ao Loki, dois dos vilões mais poderosos dessa temporada. Além da forma base, ele possui no seu arsenal o Mega Batalha, sua armadura própria que tem um poder bruto muito grande. Com ela ele conseguiu vencer o Infinitor, um dos monstros mais perigosos que Resgate já apresentou. Claro, ele teve a ajuda do Shed, mas quem fez mais coisas e matou o monstro foi o Joel. Em sexto lugar, Daemon, o Galáxia Perdida Verde. Antes da gente prosseguir, eu acho bom mencionar que apesar de seu enorme poder, o sexto lugar para o Daemon é bem questionável. Tanto o Joel quanto o Riley têm feitos muito similares ao Daemon e as suas temporadas têm níveis de poder bem parecidos. Ou seja, você pode achar que um ou outro deveria estar acima. Eu só coloquei o Riley em oitavo lugar porque em Dinochard são poucos os monstros que têm a capacidade de destruir prédios, enquanto em Galáxia Perdida e Resgate esse número é bem maior. E a sexta posição se dá pelo fato de que no crossover com Resgate, Galáxia Perdida se mostrou ter mais energia, mas como eu disse, isso é bem questionável. Mas como feitos, o Daemon já conseguiu dar danos no Cara de Peixe, um dos capangas principais do Scorpius e também um dos mais fortes. Ele demonstrou ter uma velocidade de reação muito alta,
conseguindo bloquear os tiros de gelo do peixe friorento e salvando a equipe. E quando ele e o Kai foram controlados pelo Deviote, o Daemon venceu a luta, sendo superior ao Kai. E vale lembrar que o Kai é um dos mais fortes do time. Como power-up, ele ainda conta com o modo Orion, que já foi dito como uma das fontes de energia mais poderosas do universo. Nessa forma, ele foi superior e venceu o Cannon Brawl, que era um monstro até que forte, e ele resistiu a tiros e derrotou o Pesadelo, o mesmo monstro que estava sendo superior a todos os Rangers no modo Orion. É por essas e outras que hoje o Daemon fica com o 6º lugar. Em 5º lugar, Trek, o Psycho Verde. O Trek é um personagem que não tem muitos feitos. Ele até exterminou toda a sua equipe os pegando de surpresa e também derrotou a primeira equipe dos Mighty Morphin. Mas se a gente levar em consideração que ele tem os mesmos poderes da equipe dos Psycho Rangers, ele acaba sendo bem poderoso. Os Psychos são alguns dos monstros mais rápidos da franquia e os seus poderes eram maiores do que muitos monstros do dia comuns que já destruíam prédios em espaço. Então dá pra você presumir o quão forte ele é. Em 4º lugar, Ranger Espírito Elefante. Eu já fiz um vídeo explicando o quão forte é a equipe de Fúria da Selva e já fiz um vídeo ranqueando todos eles, então eu recomendo que você passe lá para dar uma olhada. Mas como seus maiores feitos, ele já derrotou a Lily no modo Mestre da Selva e também já derrotou o Dominique, dois personagens extremamente fortes. Em 3º lugar, Mike, o Ranger Samurai Verde. O Mike é um guerreiro incrível, e apesar de não parecer, ele é alguém extremamente esforçado, ou seja, ele está sempre melhorando. Um exemplo disso foi quando ele treinou e derrotou o Ruffer, um vilão tão forte fisicamente que podia abrir buracos no solo e também podia destruir concreto como se não fosse nada. A resistência do Mike também é acima da média, já que ele resistiu a golpes do Epoxar, um monstro que podia explodir prédios. A gente também pode mensurar a força do Mike através do Shark Jaw, um monstro que tinha força física suficiente para destruir prédios. O Mike teve muita dificuldade, mas ele conseguiu segurar a força desse monstro por alguns instantes. Tudo isso na forma base. Mas ele ainda conta com o modo Super Samurai, uma forma capaz de fundir todas as forças símbolos em uma só. Ou seja, nesse modo ele tem o poder de 7 Rangers. E ter o poder multiplicado por 7 é uma coisa bem grande. Como destaque, eu posso lembrar que ele já derrotou o Sweet Beast nessa forma. Em 2º lugar, Jake, o Super Mega Force Verde. O Jake não é um personagem fraco, mas nessa forma ele tem pouquíssimos feitos, já que ele fazia bem mais quando era o Ranger Preto. Nessa forma, junto com o Noah, ele já derrotou o Transferer, que até era um monstro relativamente forte. Ele já derrotou os 5 Bruisers, que eram soldados especiais acima dos soldados rasos, e também já derrotou um guarda real, que era acima dos Bruisers. Mas o que garante a ele essa posição é o fato dele poder se transformar em qualquer Ranger já existente. Ele não pode usar o poder total de todos os Rangers, mas na forma de Super Mega Force ele já é muito forte. Tanto que o Noah conseguiu rebater mísseis que podiam destruir prédios com facilidade. Ou seja, a força física deles é muito acima da média. Em 1º lugar, Xander, o Força Mística Verde. Muita gente acredita que o Jake é mais forte que o Xander, mas não, isso não é verdade. Pra gente ter uma noção dos poderes de Força Mística,
Logo no começo eles conseguiram sobreviver ao ácido sulfúrico da barriga de um monstro gigante. O Xander na forma base teve força para atordoar a cabeça do verme Hydra, um verme gigante mega poderoso. A sua força era tão grande que ele conseguiu derrotar um Stixoid, um Minion que já tinha derrotado até o Nick. O Xander ainda conta com 3 power-ups. Um deles é o Feitiço das Luvas, que com elas, ele já conseguiu derrotar o Skeleton, que era um demônio muito poderoso. Mas muito além das luvas, ele possui o modo Guerreiro Lendário, uma forma concedida pelo próprio Tribunal da Magia. Seres esses que eram tão poderosos que tinham a capacidade de alterar a realidade no mínimo em escala global. Nessa forma, o Xander já teve reação e força para bloquear tiros do Gekor, e junto com os outros Rangers, ele enfrentou todos os 10 terrores, demônios capazes de destruir toda a Terra. E destruir todo o planeta Terra está muito acima de destruir prédios ou qualquer outra coisa do tipo. É por essas e outras que o Xander merece o primeiro lugar. Mas enfim galera, esse foi o vídeo. Já comenta aí embaixo qual é o seu Ranger Verde favorito. Eu espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!